Pode Bairro, podcast do portal RMS News, canal exclusivo de conversa com presidentes de bairro e lideranças comunitárias. Nesta edição recebemos com grande satisfação Francisco de Assis Valério, seu Gilson, presidente da Associação Iporanga 2, e Renato Proença, presidente da Associação de Moradores da Vila Coloral. Vamos falar sobre as principais ações desenvolvidas por essas lideranças em busca de benefícios para suas comunidades em áreas como saúde, educação, segurança pública e lazer, além de relações políticas com representantes do Poder Legislativo e Executivo. O Pode Bairro está apenas começando. Francisco de Assis Valério, seu Gilson, obrigado por atender nosso convite, seu Gilson. Eu que agradeço, Oliveira, a oportunidade de estarmos aqui para a gente debater, conversar sobre o nosso trabalho comunitário, que é um trabalho muito difícil de fazer, você sabe muito bem disso, mas ainda bem que existem pessoas como você, Oliveira, que colocou o seu canal aí para que a gente pudesse conversar sobre essas situações que no momento está muito difícil, muito complicado, eu acredito, mas eu acredito na mudança, acredito na melhoria, até porque a gente está aqui para lutar para que a gente possa chegar a esse local, chegar ao final e a gente possa realmente dar uma vida melhor para a nossa comunidade. Renato Proença, agradecemos também a sua presença, Renato. Obrigado, Oliveira, pelo carinho de sempre, você é um amigo querido. Saudar também o Francisco Valério, grande amigo, Gilson da Saúde. Dizer que a Zona Leste está hoje com a nossa Associação de Moradores aqui da Vila Coloral. A gente fala Vila Coloral, nós já rompemos barreiras, a gente já atua aqui quase que regionalmente, né? Te atende aqui bairro Barcelona, Vila Hortência e demais adjacências, né? E é uma grande satisfação estar participando com pessoas da importância de vocês e estamos aqui para esclarecer dúvidas, falar um pouco do nosso trabalho e fique à vontade para conduzir esse trabalho seu aí com maestria, viu, Oliveira? Muito obrigado, agradecido a vocês pela participação conosco e automaticamente vocês são os profundos conhecedores do que acontece na comunidade, em seus bairros, nas suas comunidades e que também acaba repercutindo essa fala de vocês por toda a nossa cidade. Então, automaticamente, eu sei que neste momento a nossa audiência ela transcende o bairro de vocês, porque o problema que vocês enfrentam aí, muitas vezes é o problema que uma outra comunidade, um outro bairro também está enfrentando. E eu começo esse primeiro bloco com o seu Francisco Valério. Como você quer que te chame, Francisco? Francisco Valério, Gilson da Saúde, qual é a melhor maneira? Olha, Oliveira, muitas pessoas me conhecem como Gilson da Saúde, outros Gilson da Saúde, outro Francisco Valério, mas assim, a gente sabe muito bem que o povo tem um carinho enorme com a gente, porque a gente faz um trabalho, não é de hoje, é de muito tempo, mas pode me chamar de Francisco Valério, Gilson da Saúde, fica à vontade aí para falar o meu nome como você quiser. Oliveira, agradecendo também, desculpa aí a gafe, agradecer esse grande homem, Renato Proença, um homem que Deus levantou, Deus salvou, Deus arrancou do inferno, do mundo, do monturo, e colocou ele aí, né, para fazer o que ele está fazendo. Essa aí é uma prova viva que Deus realmente existe e com certeza a gente está aqui conversando um com o outro, porque a gente sabe muito bem que Deus ele faz as coisas impossíveis acontecer possível, fazer possível, né? Então eu agradeço mais uma vez. Muito importante a fala de vocês. E eu começo, seu Francisco Valério, para que o nosso internauta possa tomar ciência, eu quero que você fale sobre a localização, onde fica o Iporanga 2, né, para que o nosso internauta possa conhecer também a localização e saber, eu queria ouvir já a princípio com você, qual é a principal demanda que vocês hoje têm aí no Iporanga 2 junto à Prefeitura de Sorocaba?
Ô, Oliveira, a nossa demanda principal aqui é a legalização. A legalização é a nossa demanda principal. E o asfaltamento, entendeu? Que a gente está na luta e na guerra para a gente conseguir. Mas, a verdade, a demanda mais necessária é exatamente a legalização. E é isso que a gente está lutando, está correndo atrás. O Iporanga 2, Oliveira, fica aqui ao lado da rodovia Antônio Hermínio de Moraes, a Castelinho, e no sentido cidade capital, né, no caso, sentido Sorocaba, São Paulo, fica aqui próximo da indústria Bardella, que é muito conhecida, e é pertinho aqui do Paço Municipal, né, e esse bairro aqui, eu cheguei aqui em 1992, no final de 1992, né, que eu cheguei aqui, e eu estou aqui até hoje lutando, e agora, hoje, a gente sabe muito bem que você sabe, Oliveira, que a legalização fundiária, as nossas residências, é fundamental para que a gente possa ter tranquilidade, né? Tranquilidade para que a gente possa deitar a cabeça no travesseiro e levantar sabendo que você não vai ser despejado, você não vai ser tirado do seu de onde você está morando, do seu domicílio, e é por isso que a gente está na luta, na guerra, lutando muito, mas a minha bandeira principal é exatamente a legalização e também a saúde pública, Oliveira. Importante ouvir essa sua fala, porque eu creio que também seja na cidade de Sorocaba o problema enfrentado por muitas e muitas famílias. E você, Renato, você na Vila Coloral, fale pra gente da Vila Coloral, quais são as principais reivindicações junto à Prefeitura de Sorocaba, ou seja, a principal neste momento, depois a gente vai abrindo outras. Tá ok. Nós estamos aqui na pontinha da Nogueira Padilha, aqui no final da Nogueira Padilha, atrás do Mercado Boa, do lado do bairro Barcelona, que é meio junto, tudo, né? E nós estamos aqui no final da Nogueira Padilha. A Vila Coloral tem uma situação um pouco diferente do Jardim Iporanga, lá do nosso amigo Gilson. Nós estamos muito próximo da cidade, né? Nós estamos aqui a pé do centro da cidade, vai em 20 minutos hoje, se você quiser ir a pé. Eu gostaria de falar que o principal, se você perguntar qual a principal demanda hoje, morador de rua. Essa é a nossa principal reclamação hoje. Por quê? Por nós morarmos numa região de espanhóis, que foi colonizada por espanhóis, é tradicional aqui de ter muito ferro velho. Né? Não estou falando que o espanhol que tem ferro velho, estou falando que é tradição aqui, bairro Barcelona, Vila Hortência, aqui a Vila Coloral, de ferro velho que compra essas coisas recicláveis, né? E isso acaba juntando essas pessoas essas pessoas, vou chamar de esse modelo queer de se viver hoje, que não tem lar, não tem uma residência fixa, e acabam ocupando espaços indevidamente, né? Fazendo uso de entorpecentes e bebida alcoólica, tá? E ficam morando na rua. Esse hoje seria o grande problema da nossa Vila Coloral. Vila Coloral já é um bairro consolidado, aqui já foi regularizada, era área de regularização também, aqui já foi regularizado, muito poucas casas está para ser regularizada, mas é problema daí de metragem de terreno, coisa assim que não se encaixa na lei da prefeitura. Nas demais reclamações hoje nossas, se você perguntar, a principal seria os moradores de rua. O que a prefeitura pode fazer para ajudar a gente com esses casos dos moradores de rua? Essa seria a principal demanda. Perfeito. Ô, seu Gilson, voltando à sua principal demanda aí, que é regularização fundiária, né, no Iporanga 2, eu te pergunto, como é que vocês têm trabalhado essa questão? É junto à prefeitura, ao Estado? Como tem sido a receptividade junto à prefeitura na solução desses problemas? Há esperança de uma solução a curto prazo? Oliveira, é o seguinte, a gente tinha, nós já passou com a gente aqui vários advogados, né? E alguns desistiram por quê? Porque a população
infelizmente, ela desanima, né? Com o tempo, elas vão desanimando, né? Não é o meu caso, se eu não estava aqui. Então, eles vão desanimando, aí vão desanimando, não vão pagando no advogado, o advogado vai largando a causa e a gente vai sofrendo, né? Em 1991, tinha um morador aqui que chamava-se Aristides, e ele veio de Osasco com uma empresa chamada Açomáfia, né? E essa Açomáfia, esse Aristides que trabalhou por 20 anos, sem receber nada, ele veio bem antes de 91, sem receber nada, e aí ele viu que a empresa tinha decretado falência, né? E aí ele começou a lotear, né? Fazer os lotes para poder, isso inclusive dado pela justiça, né? Para que ele pudesse receber uma parcela da indenização, pelo menos para ele sobreviver com a sua família, né? E aí quando eu cheguei aqui em 92, 93, a gente aqui tinha poucas casas, né? E a gente entrou nessa causa junto porque a gente sabe que se você não tiver a população do seu lado, fica muito mais difícil. Só que a prefeitura, ela entrou falando que a área era dela, era da prefeitura, foi uma área adquirida da prefeitura. E isso complicou um pouco a nossa situação. E não era verdade. Aí nós fizemos, em 2010, nós fizemos uma topografia, pagamos essa topografia, né? E essa topografia foi levantada com georreferencial, né? Com pontos e tal, e aí a gente foi declarado que realmente não era da prefeitura, era uma área que supostamente, ninguém tem a certeza, mas veio da União, não sei, antigamente, e essa empresa se instalou aqui, não sei se ela comprou ou não, porque também no documento não fala, né? E a gente até então viemos lutando, né, para que a gente possa. A prefeitura, ela até está do nosso lado, ela está nos ajudando, até porque ela já instalou água, instalou esgoto, instalou iluminação pública, nós temos 5 igrejas, nós temos 3 ruas de asfalto, nós temos 2 mercados, temos uma lanchonete, entendeu? E nós temos realmente, já tivemos uma EJA aqui na nossa comunidade, né? Já tivemos uma EJA, que ensinou as pessoas que não sabem, a alfabetizar, né, as pessoas, e a gente está aqui lutando. Eu acredito, Oliveira, que esse ano, quem é a nossa advogada é a doutora Emanuela, que você conhece muito, ela é a nossa advogada, e eu tive com ela essa semana agora, né, e ela me falou o seguinte, ela me falou que nós tá por um fio, tá na mão da juíza, para que, inclusive aqui, Renato, é uma coisa assim, que o juiz o cartório falou, né, que a metragem não está batendo e tal, isso, aquilo, outro, mas como a doutora mesmo falou, que é passível de legalização. Por quê? Porque depois que vier a legalização, aí cada morador faz o seu projeto, faz o seu projeto, e aí leva até os órgãos competentes, que no caso, para realmente dar o alvará de funcionamento daquela construção, né? E nós estamos muito esperançosos, acreditamos que esse ano, eu acredito que não passa, né? Não passa desse ano, até porque, né, o nosso prefeito, aí o Manga, ele se prontificou a estar do nosso lado, né, a nos ajudar. Então, a gente sabe que a política é muito difícil, mas a gente está cobrando, e eu tenho certeza também o João Donizete está nos ajudando, né? Aliás, todos os vereadores, né, que a gente tem procurado, eles têm dado aval que está do nosso lado. Agora, o problema é que, você sabe, a justiça não depende somente da prefeitura, né? Depende de uma vamos falar assim, de um vício dela ou dele, do juiz, para que ele possa entender que realmente a gente tem direito, né? Mas eu acredito que está pelo um fio, acredito que 95% nós já ganhamos, graças a Deus. Agora, esses 5% estão dependendo da justiça. Isso é importante a gente saber que as coisas estão caminhando nesse sentido, né, meu querido Renato Proença? Porque eu creio que também no seu bairro aí, ou seja,
E a gente vê o trabalho de vocês. Eu vejo você, vejo o seu Gilson sempre na Câmara, na Prefeitura, trabalhando, e a gente fica aí torcendo para que as coisas aconteçam, para que as pessoas possam ter a sua moradia, o seu terreno legalizado, esse processo de regularização fundiária agilizado. E no seu caso aí, o Renato, no Coloral, como que você está vivendo aí? Como que você está trabalhando essa questão das pessoas em situação de rua? Porque é muito importante. É quando o Renato fala, né? Porque para a gente poder tratar de forma humanizada essa questão, é isso que se busca. Perfeito. Não é isso, claro. Renato, né? Isso. Que a prefeitura procure dar um encaminhamento a essas pessoas. Nós sabemos, né? Nós sabemos que Sorocaba, e isso eu acho que é um diferencial do prefeito Rodrigo Manga, não sei como está na prática, mas quando ele entrou, ele implantou o programa Humanização, né? Ou humanização, para trabalhar com as pessoas em situação de rua. Tem atendido? Se não tem atendido, como solucionar esse problema na sua ótica, na sua visão? E olha só, eu coloco bem para vocês dois aqui. Nós aqui queremos saber qual é a realidade, né? Não é passar pano, é dizer o que está acontecendo de fato. Renato. Não, a gente não passa pano para ninguém. Mas eu preciso falar que a humanização tem dado, sim, bastante assistência para a gente. Inclusive, a humanização aqui virou ponto de rotina deles. Eles passam semanalmente, quando não diariamente, porque é um local específico onde ficam ali os nossos moradores de rua, né? Então passa, oferece ajuda no sentido de internação, porque ainda não existe lei, Oliveira, você sabe disso, para internação compulsória. Não pode pegar a pessoa e tirar e não é proibido ficar na rua. Não é proibido, a pessoa pode ficar na rua. Ela não pode fazer moradia, né? Atrapalha as pessoas que são pagadoras de impostos, né? E isso daí a gente tem conversado com a prefeitura, sim. Temos também apoio aqui do nosso vereador, que você sabe que aqui na Zona Leste, o nosso representante forte aqui é o vereador Fernando Dini, né? Que tem nos atendido muito com essa demanda. Então, é fiscalizado, é acompanhado. Mas a solução ainda está longe de acontecer, sabe? Porque a humanização, ela vem, ela faz o trabalho de orientação, sim, mas se a pessoa não aceita ajuda, eles pedem que a pessoa saia daquele local, mas a pessoa vai e volta, porque a pessoa, quando ele vai morar na rua, eu acredito assim, ele já perdeu toda a referência dele, já não se relaciona bem com a família, já nenhum parente já quer junto, porque já está dando dor de cabeça. Ele vai na rua, daí já é o último estágio, né? E ali ele acaba ficando por falta de opção. É claro que a gente gostaria que tivesse uma clínica de recuperação, onde internasse essas pessoas, reaproveitasse a mão de obra dessas pessoas, porque não estou falando que são só pessoas desocupadas. Tem gente que tem profissão, que sabe trabalhar, mas por um motivo ou outro, ele vai parar na rua e acaba ficando difícil, porque essas pessoas, eu não quero dar a impressão que eu sou contra essas pessoas, eu sou contra eles morarem na rua, mas eu não tenho nada contra ninguém. Mas eles são muito adeptos hoje a se mexer no container de lixo, fazem aquela bagunça, aí leva tudo para um local, ali esparrama, e aí eles vão embora dali, larga aquela sujeiraiada, aí a comunidade tem que ir lá limpar, aí eles voltam no mesmo lugar, faz aquela sujeira. É um trabalho de formiguinha, mas a gente tem tentado, tem insistido, o prefeito Manga tem atendido a gente também, né? A gente tem falado com o prefeito sobre essa demanda, e a gente acredita que muito logo, rápido, a gente vai ter uma solução definitiva para essa situação, que incomoda bastante, não é só aqui, né? Uhum. A gente percebe que no centro da cidade também existem bastante pessoas nessas condições, em outros bairros que a gente também conversa com outras pessoas falam que isso está meio que
comum. Chega gente que fala, mas vem gente de outro estado, de outra cidade, e vem ocupar esses espaços, né? E a gente gostaria muito que houvesse uma política pública de qualidade para tirar essas pessoas dessa situação tão desprezível, né, que é viver na rua. É isso. Nesta edição do Pod Bairro, estamos recebendo com grande satisfação seu Francisco de Assis Valério, Gilson da Saúde, que é presidente da Associação Iporanga 2, e Renato Proença, presidente da Associação dos Moradores da Vila Coloral, na cidade de Sorocaba. Pod Bairro, canal direto com os presidentes e lideranças de bairro de Sorocaba e região. Entre em sintonia com a gente. Aqui você tem mais cultura e informação. Nossa parceria com a Rádio Senado leva até você notícias diretamente de Brasília, além de programas culturais, séries especiais e muita informação importante para o seu dia a dia. Rádio RMS News Portal e Rádio Web e Rádio Senado, conectadas com você. Pod Bairro, canal direto entre lideranças comunitárias de Sorocaba, presidentes de bairro, com a população, com as autoridades, entendendo todo este cenário. E com grande satisfação, mais uma vez, eu falo que nós estamos recebendo o seu Francisco de Assis Valério, que é presidente da Associação Iporanga 2, e Renato Proença, presidente da Associação de Moradores da Vila Coloral. Eu agora vou começar esse segundo bloco, meus queridos, conversando com vocês sobre a questão da saúde. Como que essa questão está sendo tratada aí no bairro. Automaticamente você tem que se dirigir por uma unidade pré-hospitalar, por um posto de saúde no bairro, uma UPA. Então deixa eu ver aqui. Eu começo aí com o nosso querido seu Gilson. Seu Gilson, aliás, o outro bloco eu comecei contigo, né, Gilson? Deixa eu começar com o Renato agora aqui. Ô Renato, e aí? Qual é a realidade enfrentada pela população aí no Coloral, no sistema de saúde hoje? A saúde, ela é um problema meio que generalizado, né? Porque quem não tem saúde vai sempre reclamar de alguma forma. Mas aqui, eu quero falar especificamente do nosso bairro, nós temos aqui muito próximo o posto de saúde da Vila Barcelona, temos o posto de saúde da Vila Hortência e temos o posto de saúde aqui próximo, que é na Vila Sabiá, né? E a UPH da Zona Leste, que quero fazer uma ressalva aqui, que é administrada pela Santa Casa, quero mandar um abraço muito especial para o Padre Flávio, tem feito um trabalho excepcional para toda Sorocaba, não vou nem falar só da Vila Coloral. Então, em questão de proximidade, nós estamos muito próximos da UPH e estamos muito próximos de vários postos de saúde. Então, a comunidade aqui, ela um pouco se divide. Um pouco vai no Barcelona, um pouco vai na Vila Hortência e um pouco sobe na Vila Sabiá. Então, hoje, o nosso bairro não conta com um posto de saúde dentro do bairro. Até porque o bairro não é tão grande e não tem, não vejo como uma necessidade do bairro ter um posto de saúde no bairro. Mas a saúde pública, ela é deficiente em vários aspectos, né, Oliveira? Quando a gente fala que não tem dipirona no posto de saúde, a gente percebe que o problema é muito mais institucional do que só o dipirona, né? Hoje ainda falta muito. Eu disse que tem tudo isso, mas está muito aquém daquilo que é necessário, né? Hoje ainda falta muita coisa, ainda falta também, preciso falar isso, o compromisso do usuário, que muitas vezes marca consulta e não vai, e acaba ocupando vaga de quem precisa. Então, ainda precisa de uma reeducação do usuário do serviço público e precisa também que o serviço público seja mais próximo da comunidade, porque
acho que até o Gilson depois vai comentar sobre isso, mas eu acredito que as dificuldades são as mesmas. Hoje, nós temos a dificuldade para a pessoa entrar no serviço público para fazer um agendamento no posto de saúde, demora 6 meses para a pessoa passar. Então, realmente, o serviço de saúde ainda é deficitário. Mas aqui na nossa região nós temos todo esse aparato da saúde, mas ainda está aquém daquilo que deveria ser de verdade. Perfeito, perfeito. É importante a gente conhecer esta realidade enfrentada pelo Sorocabana, e nesse caso especial o cenário ali em torno da Vila Coloral. Seu Gilson, e aí no Iporanga 2? Qual que é a realidade no que tange o tema saúde? Oliveira, eu vou falar uma coisa, saúde, eu posso falar com propriedade, porque saúde, eu sou tão doente pela saúde que eu não gosto de ficar doente. Eu sou tão doente que eu não gosto de ficar doente. Então, eu sempre falo, há 17 anos, vai para 18 anos que eu sou do Conselho Municipal de Saúde, já pertenci ao Conselho Estadual de Saúde por 7 anos, e também faço parte da plenária de Movimento Popular de Saúde do Estado de São Paulo, representando a região sudoeste. Eu vou dizer uma coisa para você, Renato, respondendo aí, conversando sobre essa situação, você está coberto de razão, você tem 3 UBS aí bem próximo de você, tem uma UPA, né, uma UPH. Eu aqui não, eu aqui estou próximo do Éden, né, que tem a UPA do Éden também, com maestreza administrada pela Santa Casa, né, mas nós já passamos muito problema, né, e eu também quero mandar um abraço muito forte aí ao Padre Flávio, que é meu amigo, é uma pessoa que realmente tem uma sensibilidade muito grande em matéria de humanização. E se você fala em humanização, a saúde é o pilar disso aí, né? É o pilar disso aí. Até você falando dos moradores de rua, eu falando assim, se não existe saúde, na verdade, os moradores de rua, eles estão assim porque eles estão doentes, né? Saúde mental também é uma doença que, inclusive, é uma doença que não tem cura praticamente, porque, na verdade, precisa muito das pessoas, inclusive dos poderes públicos, das 3 esferas de governo, tanto municipal, estadual e nacional. Mas eu vou falar aqui de Sorocaba, então o que acontece? Oliveira, nós tivemos uma reunião do Conselho de Saúde, e eu quero aqui, inclusive, passar para o Renato. Renato, nós estamos... você sabe que em 2016... nós fizemos um regimento, e aí, naquela época, era o Panus, que era o prefeito, ele colocou o seguinte, a Secretaria de Saúde colocou que cada UBS fizesse o seu regimento. Então, nós estamos fazendo um regimento novo, padronizado, para que todas as UBS tenham o mesmo direito e os mesmos deveres. Por quê? Porque, na verdade, quando você tem uma lei, que é a lei do Conselho Nacional de Saúde, que se chama... Essa lei foi feita em 1991, tem bastante tempo, né? Baseado na Lei 8080, que todo mundo conhece, né? Que é a lei do SUS, do SUS que foi feito. Essa lei é 8.142, que é do Conselho Nacional de Saúde. Mas o Conselho Nacional de Saúde, ele rege tanto na esfera estadual, como na esfera municipal, e como na esfera local, né? Local. Então, nós estamos realmente numa situação muito difícil em matéria de saúde, porque, na verdade, era para vir 15% da União, para o município, 15% do Estado. E os outros 70%, a prefeitura... ela cogitar, ela bancar essa situação. Mas se você for ver hoje, o município está bancando quase 80%. Quase 80%, porque nem a União e nem o Estado está mantendo os 15% que deveria mandar. Então, nós temos aí um problema gravíssimo. Nós temos um problema estrutural, nós temos um problema financeiro e nós temos um problema gravíssimo humano, que é no caso do atendimento das pessoas. Você vai numa UBS ou numa UPA, infelizmente o profissional de saúde, não vou citar nome, eles se acham além da lei, além de tudo.
ele acha que ele pode pisar na sua cabeça, ele pode jogar você para cá, para lá. Eu não estou falando tem profissional comprometido demais, demais. E tem profissional trabalhando aí até, muitas das vezes, até precariamente. Porque, na verdade, eu presenciei, não agora, mas no tempo passado aí, uma médica que estava trabalhando naquela época a porta aberta da Santa Casa, e ela falou para mim, seu Francisco, eu estou com depressão. Por que depressão? Porque ela queria atender todo mundo e ela não conseguia. E é impossível você abraçar o mundo. Você sabe disso, você é líder comunitário, você sabe. E mesmo que você faça 99,1 de coisas que você vai fazer, se você deixar de fazer uma, você é taxada por aquilo. Então, a saúde pública hoje, ela não está ruim em Sorocaba, ela está ruim no Brasil. No Brasil, ela está péssima no Brasil. Por quê? Porque, na verdade, se você colocar a saúde pública, ela é colocada num saco sem fundo. Você coloca o dinheiro e o dinheiro vai embora. Porque é muito fácil, porque se você... Nós sabemos disso, que nós temos agora essa lei 3.366, me parece. É uma lei federal que está falando sobre a contratações, né? As contratações. Muitas pessoas defendem a contratação, ou, por exemplo, a terceirização. Eu não defendo, porque a terceirização, o que acontece? Eu mesmo, por exemplo, eu sou do Conselho de Saúde, mas eu não posso chegar numa UPA e chamar alguém, ou reclamar alguma coisa de alguém, porque ela vai falar, eu não tenho satisfação a te dar. Eu tenho que pegar, escrever isso e levar para a Secretaria de Saúde, e lá na Secretaria de Saúde eu fazer reclamação. E a Secretaria de Saúde vinha até eles e falar sobre aquilo que eu estou falando, aquela reclamação que eu estou falando. Se fosse diretamente, por exemplo, eu vou numa UBS, lá eu posso falar com a gestora, com o gestor, lá eu posso falar diretamente com eles, porque realmente é um serviço do município, é um serviço da prefeitura, e eu posso falar diretamente com ele, que ali já vai resolver ali, ou vai resolver em seguida. Então, mas eu acho assim, o atendimento aqui, nosso Iporanga 2, o atendimento aqui é a Aparecidinha, né? A nossa UBS de referência é a Aparecidinha. E a Aparecidinha já está muito saturada, a UBS já está muito pequena. Nós já temos aí uma população SUS dependente que está chegando em 22 mil, Oliveira. 22 mil SUS dependente. Então já está muito pequena para a nossa região. Aqui nós temos Niquei, nós temos a Vila Mato, nós temos a Aparecidinha, nós temos o Mato Dentro, nós temos o Iporanga, nós temos vários locais que realmente, e principalmente a estratégia de saúde da família, né? Que é aquela que você vai no meio do mato, lá nas situações que as pessoas não vão. E aqui poucas pessoas querem ir. Então eu vou falar uma coisa para você, de saúde pública, eu posso falar porque eu tenho lutado muito para que isso melhore, infelizmente é exatamente o que o Renato falou. Quando se falta dipirona, você não sabe por que faltou dipirona. Mas se faltou dipirona, é porque as outras coisas já estão pior, porque a dipirona é barato. Aí a pessoa fala, não fechamos o contrato foi rompido, a empresa pisou na bola, nós tiramos. Para aí, mas como é que você tira uma empresa de um trabalho se você não tem outra contratada? Então você vai matar o povo. Então essa é a minha. Eu faço um pedido, inclusive, abraçando essa causa aí, que a nossa Secretaria de Saúde, que o nosso prefeito municipal, que ele desbruce em cima da saúde, que possa melhorar realmente, de fato, de verdade, a nossa saúde pública, porque realmente a saúde pública está na UTI. Nós temos uma fila, Oliveira, nós temos uma fila de ortopedia de mais de 5 mil pessoas esperando. Nós temos uma fila de neurologia que eu acredito que já passou de 5 mil. Cardiologia, que é uma coisa difícil, eu não sei nem quanto está esperando. Porque cardiologia, o cara morre na hora. Fazer um cateterismo, angioplastia, essas coisas, é muito complicado. Outra coisa também, vamos dizer aí, nós temos uma médica ou um médico que nós temos para fazer um fono. Nós temos uma fono ou um fono. É uma pessoa em Sorocaba para atender. Perfeito. Fonoaudiólogo. Quer dizer, as crianças que nascem com dificuldade de falar, eles não têm médico para ser atendido. Isso é uma tristeza
E desculpa eu falar disso aí, porque é um tema que me chama muita atenção e eu gosto muito de falar de saúde. Seu Gilson, muito importante ouvir a sua fala. Então, dentro desse contexto, você fecha esse bloco, meu caro Renato Proença, fazendo o seu comentário sobre essa questão. A questão, como o Gilson já falou, institucionalmente, ela é falha, porque o SUS, o SUS seria, do jeito que ele é projetado, é o melhor sistema público do mundo, mas não é operacionalizado como precisava ser. Então, ainda existe muita falha no sistema, né? No sistema. Eu, como paciente transplantado, não é o assunto, mas eu sou paciente transplantado de rim, né? E eu sou atendido exclusivamente pelo SUS, na questão de medicamento, de alto custo, e eu consigo hoje manter o meu tratamento graças ao SUS que funciona nesse sentido, né? Graças ao SUS que funciona, porque eu consigo pegar os medicamentos de alto custo, porque não tem nem para comprar, né? Se você não pegar no alto custo, você não consegue comprar também, né? Verdade. E eu consigo manter o meu transplante graças ao SUS. Mas, institucionalmente, dentro das cidades, ele realmente é falho. Mas eu queria fazer uma ponderação só, Oliveira. Sim. Que ainda, Gilson, a gente precisa ainda reeducar muito os nossos usuários, porque tenho informações que quase 30% dos agendamentos para policlínica com especialista, a pessoa não vai na consulta. O médico fica lá ocioso, porque não dá tempo de encaixar a outra, pessoa não vai e não fala que não vai. Aí o médico fica lá à disposição, do nada, e a fila só aumentando. Então, ainda a nossa população precisa se conscientizar em realmente usar adequadamente o que é colocado para ela, não de graça, porque não tem nada de graça, né? Nós pagamos muitos impostos e o SUS também é derivado de um dos nossos impostos. É isso. Bairro, muito importante ouvir todos vocês aqui, debatendo os principais assuntos. Estamos recebendo o seu Francisco de Assis Valério, Gilson da Saúde, presidente da Associação Iporanga 2, e Renato Proença, presidente da Associação de Moradores da Vila Coloral. Bairro, canal direto da comunidade no portal RMS News. Portal rmsnews.com.br, Sistema de Comunicação Integrada. Acesse agora. Jornal, impresso, rádio, TV, tudo numa única plataforma digital. Entrevistas, comentários em texto, vídeo e podcast, específico para um público qualificado como você. Geração de conteúdo personalizado. Conheça e entre na era digital. Portal rmsnews.com.br, para você conectado na internet. Portal RMS News, podcast, jornalismo profissional para você conectado na internet. Nesta edição estamos recebendo com grande satisfação Francisco de Assis Valério, seu Gilson, presidente da Associação Iporanga 2, e Renato Proença, presidente da Associação de Moradores da Vila Coloral, debatendo os principais assuntos da sua comunidade, que repercute, é lógico, em toda a cidade. No último bloco eu comecei com o Gilson, agora eu comecei com o Renato, agora eu começo com o seu Gilson. Vamos falar de segurança pública aí no bairro, no Iporanga 2. Qual é a realidade aí, seu Gilson? É muito difícil, Oliveira, falar de segurança pública, porque a segurança pública ela está dentro de nós, ela precisa ser melhorada em cada instante, em cada lugar. E uma das coisas que nos traz aqui a insegurança é exatamente a questão das drogas, né? A questão das drogas que ela, queira ou nós ou não, ela está dentro da nossa casa, está do lado da nossa casa, está na frente da nossa casa. E muito difícil você ver uma pessoa que você viu nascer, você ser apreendido, né? Porque está fazendo uso de droga ou está cometendo algum erro, alguma infração, né? De
enfim, de roubo e tudo mais. Eu vou te falar uma coisa, cara, eu não vejo, eu sou uma pessoa otimista, mas em matéria da segurança pública, eu sinceramente, eu não vejo solução. Eu não acho solução nisso daí, porque se você vê que tantas pessoas envolvidas em crime, que é o que nós estamos vivendo a cada dia, e a gente que somos cidadão de bem, trabalhador, que a gente vem e paga nossos impostos, para que as coisas andem, você não pode fazer uma denúncia, porque se você denunciar e o infrator souber da denúncia, ele vai lá e vai conversar com você. Se você não aparecer, conversa com a sua família. E aí, a quem nós vamos recorrer? Nós vamos recorrer a quem sobre a segurança pública? A segurança pública é uma coisa que todos nós temos é como a saúde. Todos nós temos a obrigação de ajudar e de trabalhar em cima dessa segurança pública. Mas as pessoas que dizem da lei, infelizmente, estão omisso. Está uma grande parte, não vou falar todos, mas estão omissos. E aqueles que estão querendo melhorar a segurança pública, não pode, porque a barra na lei, bate na lei, entendeu? Se a lei segura, porque, na verdade, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque quando não é... Porque, assim, quando a criança nasce, eu tenho pessoas que, desde os 12 anos, que ele viveu na Fundação Casa. E aí, quando ele cresceu, que ele virou homem, ele não saiu da Fundação Casa, ele não saiu da cadeia. Ele foi para a cadeia e continuou na cadeia. Agora, como que a gente vai fazer com uma pessoa que não consegue se livrar das drogas, não consegue se livrar dos crimes? E aí? Pode fazer cadeia, uma atrás da outra, pode fazer cadeia, vai superlotar as cadeias e não vai resolver. Porque, na verdade, o nosso problema está na justiça, está nos nossos deputados, está no nosso governante, está nos nossos juízes, entendeu? Isso é a realidade. E nós, cada dia mais, nós estamos vulneráveis porque, infelizmente, as drogas estão tomando de conta da população. Ô, seu Gilson, a gente quando fala em segurança pública já visualiza carro de polícia, policial passando pelas ruas, né? Pelo menos aquela sensação de segurança aparente. Mas a gente sabe que não é isso. A segurança pública é muito mais do que isso, né? E a gente, inclusive, ações sociais dentro da comunidade. Esse tipo de ações, de ação comunitária, ele se desenvolve de forma dentro de uma comunidade como o Iporanga, a prefeitura desenvolve essas ações, ou pouco se vê esse tipo de ações que possa contribuir para que essas pessoas que são à margem da lei possam ter ali pelo menos a sensação e a possibilidade de repensar suas vidas? Olha, Oliveira, eu mesmo trouxe aqui o Consegue uma vez, ainda naquela época ainda era o Capitão Melo, que era o comandante aqui da quarta companhia, e eu trouxe aqui e eu fiquei por muitos meses sendo chicoteado da população, inclusive, porque eu trouxe a polícia para fazer uma reunião no meu bairro. Então, quando te fala de segurança pública, você tem razão, porque a segurança pública ela vai além de tudo isso que a gente falou. Só que hoje é exatamente isso. Por exemplo, vamos falar de vizinho com som alto, final de semana, ou até no meio de semana, perturbando, a perturbação do sossego, entendeu? E é uma das coisas que acontece muito, eu acredito que também no bairro do Renato, e em outros lugares também, em Sorocaba, e no Brasil inteiro, o que acontece? Quando você, vamos falar, faz uma denúncia, liga 190, eles vão falar o seguinte, eles vão falar, olha, nós temos coisas mais urgentes para resolver. Então, ele muitas vezes nem vem. E quando vem, a pessoa que está fazendo aquela perturbação, ele baixa imediatamente o som. A polícia sai e ele volta, sobe de novo. Então, é como os batidão de Sorocaba, que você mesmo sabe que tem acontecido, né? A gente tem visto isso aí. A polícia chega... Aí vai fazer o quê? Vai descer o sarrafo em todo mundo? Não vai. Então, acho que é mais conscientização, mais respeito aos moradores também, entendeu? Porque se a pessoa não tiver respeito com os moradores, por isso que existe a associação de bairro, que está se acabando, Renato.
Associação de bairro, ninguém quer mais ser presidente não, viu, Oliveira? Ninguém quer mais ser presidente de associação de bairro não. Portal RMS News, Pod Bairro. Nesta edição estamos recebendo com grande satisfação o seu Francisco Valério, ele que é presidente da Associação Iporanga 2, e Renato Proença, presidente da Associação dos Moradores da Vila Coloral. Ô Renato, agora eu vou contigo. Segurança Pública, qual que é a análise que você faz? Ouviu aí o posicionamento do seu Gilson em relação a essa situação? Qual é a situação aí que vocês deparam na Associação da Vila Coloral? Posicionamento firme do seu Gilson, hein? Eu não sei, eu ainda acredito no ser humano, sabe? Não é uma crença ali apostólica, mas eu ainda creio que o ser humano tem a capacidade de melhorar. A segurança pública ela é um problema generalizado, acho que da cidade toda, né? Vamos dizer Estado e Brasil, né? Todo lugar nós temos problema com segurança pública. E a segurança pública é aquele caso que, se tiver 10 policial aqui no meu bairro, todo mundo vai achar que tem muito. Se não tiver nenhum, as pessoas vão reclamar porque não tem. A segurança pública é um caso meio... E o policial, a segurança, ela nunca está onde acontece o crime. Até porque o criminoso não vai cometer crime na frente da polícia. Agora, o que precisa ainda ter é o entendimento que o crime não compensa. E onde que tem que se aprender isso? Tem que aprender isso na escola. Eu sou a favor da escola cívico-militar. Eu sou a favor de uma lei mais rígida com relação às pessoas que cometem crime, seja ele de qualquer ordem, seja tráfico de droga, homicídio e outros demais. Corrupção também é um crime gravíssimo que prejudica demais a população, né? A gente é a favor, sim, de uma lei mais dura. Hoje, uma atividade da nossa associação, que é voltada para a proteção, fortalecimento de vínculos e proteção da família, nós temos, por exemplo, a aula de capoeira, às segunda-feiras à noite, que são só criançada. Eu só tenho crianças, não tenho nenhum maior do que 12 anos. E isso daí, claro que se alguém quiser participar maior que 12 anos, a gente vai colocar num outro horário. Nesse horário é só criança. E aí a professora também trabalha de forma didática como essas crianças não serem inseridas no mundo do crime. Porque quem mora em periferia, como eu, como o Gilson, já sabe que ele tem o traficante e o filho já se acha mesmo que ele é filho do traficante, vai virar traficante. E não precisa seguir essa ordem. Não precisa seguir essa ordem. Então, a gente tem que ainda tratar os nossos pequenos para que a gente possa viver um mundo melhor adiante. Os que já estão contaminados com o problema da droga e o crime está institucionalizado, esse cara é cadeia, não tem outra coisa, né? Aí precisa sim da ação da polícia, precisa ser mais ostensivo, sim, precisa ser mais duro. Infelizmente, barrado em leis, a polícia não pode mais agir como agia antigamente, né? Porque eu já sou cabelo branco também. Eu também já tive medo da polícia, quando eu tinha 18 anos, quando a polícia falava para você vá para sua casa, tem que ir, né? Hoje já não é mais assim, né? A gente, né, eu, Gilson, que tem o cabelo branco, quando a mãe falava assim, vou chamar a polícia para você, nossa, a gente tinha medo. Hoje em dia não existe mais essa cultura. E não é para ter medo da polícia. Precisa ter respeito, sim, com a instituição. E precisa, sim. A gente acha que segurança é um fator que precisa ser tratado como um todo, né? Como um todo. Quando a segurança falha outros degraus também. Portal RMS News, Pod Bairro. Nessa edição estamos com grande satisfação recebendo o seu Francisco de Assis Valério, Gilson da Saúde, presidente da Associação Iporanga 2, e Renato Proença, presidente da Associação de Moradores da Vila Coloral. Renato, vamos agora já caminhando para o final. Eu quero só fechar esse bloco com vocês falando sobre educação, nossas creches, nossas escolas na Vila Coloral, como que tem sido o acompanhamento aí, os problemas ou até aquilo que há de positivo dentro do que é desenvolvido na comunidade. Perfeito. A educação, a gente fala que é a base de tudo, né? Não a educação
institucional, que é aquela que o pai tem que dar para o filho, mas a educação literal, né? Nós temos aqui na Vila Coloral, não tem nenhuma unidade escolar, porque é um bairro pequeno, então nós temos creches, escolas estaduais, escolas municipais, muito próximo aqui da gente, né? Então, hoje, eu acho que ainda a nossa Zona Leste está servida bem com os aparelhos de educação que a prefeitura oferece, prefeitura e estado também, né? A educação institucionalizada, ela é super importante já para dar o trabalho inicial da educação da criança, já como formação de cidadãos, né? Eu gostaria muito de fazer, aproveitando a audiência do seu programa, falar um pouco da escola cívico-militar, que eu gostaria muito que houvesse aqui na minha região uma escola cívico-militar, para que as nossas crianças também aprendam mais um pouco dessa disciplina tão importante. Não estou falando nem de política de direita, nem de esquerda. Isso é um caso à parte. Eu estou falando de uma escola que seja mais firme naquilo que a gente pode chamar de educação com as nossas crianças. É claro que os professores já fazem isso. Hoje nós temos o professor, na minha época de criança, o professor, ele era tratado de senhor pela gente, tinha carinho pelo professor, as meninas colhiam flores e levavam o professor. Hoje em dia, a criançada não tem o mesmo carinho pelo professor. E eu gostaria que isso voltasse a acontecer, porque é na escola que a gente aprende a ler, aprende a escrever, aprende a respeitar o cidadão, aprende ter carinho com a família. Eu gostaria que isso, Oliveira, um dia voltasse a acontecer. Então, eu sou bem a favor da escola cívico-militar e gostaria que aqui na nossa região tivesse uma unidade dessa. No mais, acho que hoje estamos bem atendidos aqui na nossa região sobre unidades de educação. O desespero da sociedade é tão grande que você não está se importando muito se é cívico-militar, né? O que você quer resolver o problema, não é isso? Né? Hoje eu peguei, por exemplo, eu estive... Eu utilizei o Uber para poder vir da prefeitura até a minha residência e o motorista do Uber, em poucas conversas ali, vendo de onde nós estávamos saindo, disse o seguinte: para onde você está indo? Eu direcionei para ele. Eu pensei que era em tal bairro, porque aquele bairro me fez desistir. Eu falei, desistir do quê? Ele falou, eu era professor. E ali eu fiquei tão amedrontado, porque eu estava na sala de aula, aluno chega, chuta a porta da sala para poder entrar, maltrata, pai de aluno ameaçando o professor que eu desisti. Olha que ponto nós chegamos. Então, e essa fala do Renato é mais ou menos nessa linha, seu Gilson. Ou seja, é o desespero. Então aqueles formatos que vão surgindo, cívico-militar, o problema, nós queremos resolver o problema. Exatamente. Né? É isso, em linhas gerais é essa. E aí no seu bairro, seu Gilson, aí no Iporanga, qual é a situação nessa questão da educação? Oliveira, é o seguinte, eu concordo com o Renato, quase tudo que ele falou, porque, na verdade, o desespero é tão grande que você não sabe mais aonde você recorrer. Nós vimos aluno aí de 10 anos chegar na diretora e mandar ela para aquele lugar, sabe? A falta de respeito, a falta de consideração, a falta de eu acho assim, eu já vi aluno, mas isso aí, Oliveira, é reflexo de uma sociedade falida, reflexo de uma sociedade que não, o filho não respeita mais o pai também não respeita o filho, sabe? Eu vou falar uma coisa para você. Eu sou casado há 40 anos. Eu vivo junto com a mesma esposa há 40 anos. Eu tenho 4 filhos maravilhosos. Eu tenho 4 filhos, de nós dois, né? Eu e da minha esposa, que ele chega para mim, o mais velho tem 37 anos, ele chega para mim e me abraça e beija e fala, benção, pai. O mais novo levanta, fala, benção, pai, durma com Deus. Entendeu? Então,
Não quero dar um exemplo, que eu sou exemplo de pai ou não, mas eu acho assim, esses filhos hoje é cafona na escola. Você chega na escola e você respeita um colega, ele fala que você é medroso. Ele fala que você é isso e aquilo. Então, ou seja, o meu filho, ou os meus filhos na escola, eles eram taxados daqueles nomes que ele sempre fala, entendeu? De medroso, de filho que não enfrenta os outros alunos, sabe? Porque ele tratava a professora como deveria, como a gente sempre ensinou, filho, respeite sua professora, respeite seu professor. Mas, infelizmente, essas coisas foram modificando e hoje, muitas das vezes, você tem filho, neto, vamos dar um exemplo, ele tem que brigar na escola para dizer que ele é macho. Ou ela tem que mandar o professor, o amigo, seu amiga para aquele lugar para dizer que não é, que é uma pessoa de garra, entendeu? É tanto que você sabe que quando vai formar coisa de sala, os alunos presidente de sala, eles colocam aqueles mais problemáticos. Por que eles colocam aqueles mais problemáticos? Porque aqueles que os outros têm medo dele. Então, nós estamos realmente numa rinha. Nós estamos travando na sala de aula uma rinha. Quem pode mais chora menos. Essa é a realidade. Que é triste de falar isso, Oliveira, mas é a verdade. Eu sou presidente de associação de bairro e eu sou chamado direto. A nossa escola de referência aqui é lá do Flávio Gagliardi. É a escola estadual Flávio Gagliardi. Uma vez ou outra eu sou chamado lá para mim conversar com aluno, levar pai de aluno, entendeu? Nós aqui nosso bairro, nós estamos privilegiados porque aqui nós temos ônibus gratuito e as escolas aqui é do estado e nós temos ônibus fretado para esses meninos, para esses alunos, entendeu? Até o ensino médio. Até o ensino médio. Nós temos alunos, nós temos ônibus gratuito, né? Sempre tivemos, do estado. Mas porque nós lutamos muito para conseguir esses ônibus gratuitos. Mas, infelizmente, a própria comunidade, os alunos, não reconhecem isso. Entendeu? Não reconhece a gente como líder comunitário, que quer o bem deles. Não reconhece que nós precisamos estar junto para qualquer coisa, inclusive para aconselhar. Não reconhece que nós temos... as pessoas, quando não conseguem alguma coisa, vêm em cima da gente, pedindo para que a gente interfira, entendeu? E na escola está desse jeito. Então, realmente, o Renato tem razão. Eu acho que a única saída seria a escola cívico-militar para melhorar, não para mudar isso, mas para melhorar essa educação que nós não estamos tendo. A educação ela passou a ser uma coisa, vamos falar, uma mosca branca, vamos colocar isso até, porque, na verdade, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não pesa para ninguém. Mas, infelizmente, não estamos fazendo isso, e não estamos mais vendo nossos alunos fazer isso. Infelizmente, lamentável. Pode Bairro, termina aqui. Hoje recebemos com grande satisfação o seu Francisco de Assis Valério, o Gilson da Saúde, presidente da Associação Ipuranga 2, e Renato Proença, presidente da Associação de Moradores da Vila Coloral. Muito obrigado, começo aí pelo seu Valério. Obrigado, seu Valério. De nada. Oliveira, eu só queria colocar uma coisa que é muito importante no seu portal aí, que nós estamos brigando também aqui na Castelinho, que nós moramos aqui nas imediações da Castelinho, nós estamos lutando por uma passarela, que nós já temos aqui, já foi morta aqui do nosso bairro, 9 pessoas nesses anos que eu já moro aqui nesse bairro, por falta de uma passarela. As pessoas vão atravessar e elas pegam no meio, né? Falando de segurança pública, mas a gente eu esqueci de colocar isso. E a gente está na luta aí, na guerra aí, para que os nossos governantes possam realmente fazer uma passarela de pedestre para atravessar a rodovia Antônio Hermínio de Moraes, a nossa Castelinho. Mas eu agradeço a você, agradeço a dedicação que você vem trazendo para a nossa associação de bairro, Oliveira. Eu acho que você está
Acho não, tenho certeza que você está dando uma oportunidade muito grande para a nossa comunidade, para nossos presidentes, para nosso líder comunitário, que nunca teve em nossa cidade. Então, eu parabenizo mais uma vez você, a sua equipe que você tem, o seu trabalho que você vem fazendo. Conheço você há muitos anos, mas eu não tinha essa visão que você seria capaz de trazer uma coisa tão grandiosa para nossas comunidades, para nossos presidentes de associação, que estão tão esquecidos, que não é mais nem respeitado. Antigamente era respeitado, inclusive no poder público, hoje não é mais respeitado. Então eu estou triste com isso, porque a liderança comunitária é que traz voto para os políticos. É nós que buscamos, é nós que pedimos, que levamos voto para essas pessoas, para esses políticos que estão lá, inclusive de vereador até presidente. E, inclusive, nós fomos votados por pessoas, né? É por isso que estamos aqui. Então, mais uma vez, eu deixo um abraço, Oliveira, para você, para seus ouvintes, para toda a população que está assistindo esse programa. E que Deus abençoe todos nós. E que nós estamos juntos, Renato. Fica com Deus. Parabéns pelo seu trabalho. E que Deus te abençoe, meu querido. E que Deus te ilumine. E que Deus faça aquilo que Ele sempre vem fazendo por você. Quer te dar a vida, quer te dar uma vida abundante, como está escrito lá no capítulo 10 de João. Eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Obrigado, seu Francisco Valério. Te conheço também, como você disse, de muitos e muitos anos, há mais de 25 anos, desde a Rádio Cacique de Sorocaba, vendo a sua luta. E é nosso dever. Nosso dever é justamente este, né, como profissionais da comunicação, como cidadão, como pessoas, dar voz a vocês que estão contribuindo para o desenvolvimento da nossa cidade e da nossa região, e o espaço do Pod Bairro está à disposição. Renato, presidente da Associação de Moradores da Vila Coloral. Também vocês dois, né? E você também, te conheço aí, talvez da mesma época ali do seu Gilson, né? Da Rádio Cacique, ainda você até falava comigo, que me concedeu entrevista ainda na bancada da Cacique AM, viu? E é um prazer imenso, agradecido pela sua participação com a gente aqui no Pod Bairro. Queria agradecer, Oliveira, o carinho, tenho um carinho especial por você, você é um profissional super competente. Um abraço para o Gilson da Saúde. Queria dizer que a Associação dos Moradores da Vila Coloral oferece aulas de ginástica gratuito para as nossas mulheres da melhor idade, de terças e quintas a partir das 7h30 da manhã. Temos aula de capoeira na segunda-feira às 19 horas. Eu entendo que com o advento da rede social, a função de presidente da associação, como o Gilson disse, ficou um pouco obsoleta em razão dessa. Hoje, com a rede social, a pessoa consegue falar mais rápido, até com o poder público, a gente respeita isso, mas dizer que nós estamos aqui, tocando a nossa vida, tentando fazer o melhor para a nossa comunidade. Vou agradecer, um agradecimento especial ao vereador Dini, que manda emendas parlamentares para que a gente possa realizar os nossos trabalhos sociais aqui no bairro, as aulas de ginástica, as nossas atividades físicas e também as nossas festas comemorativas. Um grande abraço ao Gilson, um grande abraço, Oliveira. Tenho um carinho especial por você, repito, todas as pessoas que acompanharam o nosso Pod Bairro de hoje. Muito obrigado, seu Gilson, seu Francisco de Assis Valério, Gilson da Saúde. Muitas vezes ele me disse: Oliveira, eu sou presidente do conselho, eu vi muito ao longo dos anos, tive a oportunidade de ouvir muitas falas do Renato Proença, né, ao longo de toda uma história. Então, muito obrigado a vocês pelo carinho, por confiarem no trabalho do portal RMS News, nesse momento participando do podcast, o portal RMS News. Agradece a todos vocês, agradecemos a participação dos nossos convidados. Muito obrigado pela presença. O Pod Bairro segue dando voz às lideranças comunitárias. Comente, curta e compartilhe. Até o próximo episódio.